gente pode ser muito Leite mais precisa ler seu feliz, currículo. seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Precisa não. Depois Eu vieram também, tantos eu não valorizo essa questão de títulos. Aí Não, não. eu não. outros, muitos Não, aqui eu sou irmã de vocês, Pois é, né? então pois somente é. pela Aqui fé não, aqui eu sou a mesma Neide de sempre, que entrou lá na Mini Jufra, na micro, Neide lá, do mesmo jeitinho, né? Não precisa não, de jeito Neide nenhum. lá do Agamenon. Do Agamenon, a mesma pessoa. Aquela igrejinha Fiz uma pequena ousadiazinha e comecei também a falar acerca do tempo do homem. Todos me ouvem bem? Estão ouvindo bem, né? Pronto, ótimo, né? Bem, ótima. então aqui é a nossa chamada, né? Francisco de Assis, o homem e o tempo, tá? O estudo foi elaborado para essa sala de estudos franciscanos, Frei Eurico de Mello, e eu espero que a gente possa ajudar, né? Na verdade, o objetivo é esse, ajudar a falar acerca do tempo vivido por São Francisco, tá? Pode passar, Gel, por favor. Bom, São Francisco é um homem da Idade Média, né? Basicamente, num período chamado Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. O período que ele vive é um período marcado pelo feudalismo, pelo grande crescimento populacional, as chamadas melhorias agrícolas, tá? O renascimento comercial com a questão do comércio muito forte e a formação das feiras, né, que naquele período, a feira que a gente conhece hoje, ela, que são os encontros onde a gente vai vender alguma coisa ou fazer a troca, naquele período ela poderia durar de 8 dias até um mês, né, só um período de feiras, e as pessoas se deslocavam de uma cidade para outra para participar desses momentos, tá? Então, era um momento de conhecer pessoas, de confraternizar, de vender, né? De comprar, de fazer trocas. Então, esse período também vai marcar muito o período de vida de São Francisco de Assis. O renascimento urbano, com a questão das cidades, e também as chamadas cruzadas, que eram expedições que, dentre outras coisas, né? Porque são muitas coisas, mas dentre outras coisas, elas eram conhecidas como expedições religiosas ou batalhas com o intuito de retirar os lugares sagrados das mãos dos chamados infiéis, que naquele período era todo mundo que não era cristão, né? Então, o muçulmano era infiel, o mouro era infiel, então, o que não era o cristão era chamado de infiel. Pode passar, Gel. No período dele também, né, no tempo de Francisco, a gente vai encontrar aí alguns movimentos heréticos e os chamados também desvios na doutrina, tá? Então, nós temos aí os cátaros, né? Nós vamos ter alguns movimentos, né? Alguns movimentos. Os cátaros, os valdenses, humiliates e albigeneses, tá? Os cátaros, eles baseavam-se em forte oposição entre o bem e o mal, considerando o corpo como mal e a alma como bem. Negavam o purgatório, a missa para os defuntos, o batismo para crianças e também questionavam a transubstanciação, ou seja, o ato da transformação do corpo e sangue de Cristo na hora da consagração, tá? Então, para os cátaros, existia um dualismo dentro da pessoa, né? Existiam dois deuses que viviam dentro de nós, que esses deuses fariam embate entre o bem e o mal. Já os valdenses acusavam a igreja, né, a igreja católica, de ser conveniente com a vida de luxo. Não se submetiam a nenhuma autoridade eclesiástica e começam a traduzir a Bíblia para a língua vulgar. No caso, a língua de Pedro Valdo, que era o fundador dos valdenses, né? Lembrando que, naquele período também, a Bíblia não deveria ser traduzida para a língua vulgar, que é a língua aqui, né? Aqui no Brasil, o português, na França, é o francês, então isso era proibido, né? A Bíblia teria que ser em latim. Pode passar, Gel, por favor. Nós temos também os humiliates, né? Que seriam, na verdade, uma continuação dos valdenses, tá? Porque, às vezes,
esses movimentos iam para alguns lugares diferentes. Então, um estava ao norte da França, o outro ao sul, e aí eles acabavam por ter nomes também diferentes. O Miliate vivia em comunidade de trabalho e oração, faziam pregações também da Bíblia, também na língua vulgar, e não na língua que era concebida pela igreja na época. Os albigeneses, né, foi a forma como ficaram conhecidos os cátaros no sul da França, principalmente em Albi e Toulouse. Né? Eles vão fundar igrejas, dividiam os seguidores entre perfeitos e crentes, né? Essas religiões, elas têm, aliás, esses movimentos, perdão, eles vão ter como características muito fortes a questão do dualismo, né? A briga entre o Deus do bem e o Deus do mal, que é uma característica também muito parecida com a das religiões persas da antiguidade, né? A ideia de um Deus do bem e um Deus do mal. E geralmente alguns desses deuses também poderiam habitar as pessoas, né? Então seria um dualismo, né? Uma briga constante entre o bem e o mal. Pode passar, Gel. Bom, do homem, né? Para a gente colocar Francisco dentro do tempo dele, né? Então, Giovanni Battista de Pietro di Bernardone, né? Filho de Pietro de Bernardone e Jeanne Bolemont de Bernardone, ano de nascimento entre 1181 ou 1182, né? A gente não sabe ao certo. É interessante colocar também com relação ao nome, né, da pessoa, porque cada vez que a gente vai pesquisando, a gente vai encontrando mais. Primeiro eu encontrei Giovanni, depois eu encontrei Giovanni Battista, né? Então a gente vai se aprofundando e vai descobrindo algumas peculiaridades que eu acho que é importante quando a gente fala do homem Francisco. Pode passar, Gel. Bom, este homem, né, Francisco, ele é descrito, né, na primeira vida, dessa forma, né? De talhe médio, quase pequeno, cabeça média e redonda, face alongada, testa chata e pequena, olhos médios, negros e ingênuos, cabelos escuros, sobrancelhas retas, nariz pequeno e retilíneo, orelhas retas, porém pequenas, têmporas achatadas, dentes bem arranjados, iguais e brancos, lábios finos, a barba negra, o pelo desigual, pescoço fino. Ombros retos, braços curtos, mãos pequenas, dedos afilados, unhas longas, pernas finas, pele delicada e descarnada. Né? Então, esse aqui seria o retrato da perfeição. E foi interessante que, enquanto eu li essa descrição, eu ficava tentando formar esse Francisco na minha cabeça, né? Como seria esse homem, né? E pensando também, refletindo, por que que esse homem Por que que esse homem mexeu tanto no mundo, mudou tanta coisa, mudou tanta vida, né? Nos faz olhar o mundo com outros olhos. Então, eu fiquei imaginando este homem, que se a gente observar, é um homem sem muito, como é que eu vou dizer? Sem o chamado apelo da beleza, né? Mas é um homem que seduz, né? Isso é interessante de se perceber. Pode passar, Gel, por favor. Bom, os retratos de Francisco, né? De Francesco. Essa imagem, ela está no Mosteiro de São Bento de Subiaco, né? O pintor é desconhecido e, segundo a leitura que eu fiz, é uma imagem que foi feita assim, em um dos momentos que o santo teria passado por esse lugar, né? Então, foi feito esse retrato dele, né? Porém, segundo o historiador Jacques Legoff, essa seria a imagem do homem interior, né? Porque esta imagem é de um homem muito mais bonito do que a descrição que a gente conheceu, que está lá na Vida Prima, né? É totalmente diferente. Olhando essa foto mais de perto, você vai ver que ele tem olhos claros e tem cabelos louros, né? Ou seja, um apelo, que pode ser também um apelo à questão da beleza, né? Da ideia de beleza do período, ou a ideia de beleza tradicional. Tanto é que, se você continua lendo o Legoff, ele vai dizer assim, que é interessante que das duas, uma, né? Ou ele realmente foi pintado assim, ou a restauração, né, dessa imagem acabou o deixando assim. Que a gente sabe também que, com o passar dos anos, as imagens vão mudando, né? E se a gente analisar, ele foge totalmente à descrição que está lá nas fontes franciscanas, né? Ele é um homem aparentemente mais alto, né, com cabelo claro, com olho mais claro. Então, assim, é porque está uma foto meio, né? Mas se a gente analisar bem essa imagem, a gente vai encontrar.
porque provavelmente ele foi recuperado ou feito em cima dos cânones da chamada beleza tradicional. Então, essa seria, segundo o historiador, a imagem do homem interior, que seria o homem bonito, né? O homem que chama atenção, né? Então, o homem que você quer olhar. Então, seria essa a ideia. Essa é uma análise, né, da historiografia. Pode passar, Gel, por favor. Bom, e o Francesco, além dos retratos, né? Então, a gente tem também o Legoff fazendo a comparação, e ele diz assim: lembra bem o homenzinho escuro que deveria falar para seduzir multidões. Esse Francesco, de pobre aparência, é o mesmo que se tem no Fioretti. Era um homem de aspecto muito desprezível e pequeno no tamanho, e que por esse motivo se passava por um vil pobrezinho. Então, essa seria a imagem exterior, não é, dele. A interior seria aquela que seria o homem bonito, né? E a exterior seria aquela que não chamaria tanta atenção. Então, é isso que se coloca, né? Essa imagem está na Basílica Inferior de Assis e foi pintada por Ceni di Pietro Cimabue, né? Pintor florentino. Então, são os dois retratos, né? Esse retrato que a gente vê agora é o que mais segue a descrição, né, das fontes. Não é isso? Mas ele era, apesar disso tudo, um homem que seduzia, né? Ele seduzia as pessoas. Então, essa seria, se a gente analisar aqui a questão da beleza interior e da exterior, né? Por fora ele não chamaria atenção, mas por dentro ele era de uma grandeza imensa, né? Ele era lindo. Então, essa seria a nossa análise, né? Gel, pode passar, por favor. Bom, de Giovanni a Francesco, né? Aí a gente viu a questão da mudança do nome dele. Alguns historiadores trazem algumas hipóteses, né? A primeira seria uma homenagem à França, a terra natal de sua mãe, França, né, Francesco, ou a troca ocorreu pela rejeição do pai a um nome religioso, né? Por quê? Porque o pai de Francisco tinha pretensões, né, para com o futuro do filho. Ele, na verdade, desejava que esse filho se tornasse cavalheiro, né? E aí, por conta disso também, essa, essa essa ideia toda da Idade Média, né, de você se tornar um cavalheiro, você tem aí uma forma de pensar, né? Cavalheiro igual a fama, igual a líder, igual a riqueza. Então, segundo algumas hipóteses, o nome de João Batista ou João, né, e principalmente se fosse o Batista, né, que era um eremita, não seria um nome tão forte para se dar a um cavalheiro, né? Então, essa seria uma das hipóteses, né? Na Idade Média, porém, você escolher o nome tem muito a ver também com a missão do indivíduo, né? O que aquela pessoa tem muita simbologia no nome que você escolhe. Então, talvez, né? Por isso que o pai não teria, então, se agradado desse nome, né? De ser Giovanni. E teria sugerido, né? E logo depois sendo acatado o nome Francisco. Pode passar, Gel. Bom, a condição social dos Bernardoni, né? O pai era comerciante, né? Fazia parte da chamada burguesia comercial, que na verdade é a pessoa que o burguês corresponde àquela pessoa que não nasceu no chamado berço de ouro, mas que ao longo da vida ela vai conseguir guardar, né? Juntar algum dinheiro, ter bens, mas ele não tinha um nome de berço, ele não era um nobre. Então, por isso que ele fazia parte de uma burguesia comercial, não tinha títulos de nobreza, tá? Embora Celano coloque como um homem rico, a fortuna de Bernardone, segundo alguns estudos, era bem inferior à maioria dos nobres de Assis, né? Então, ele era um homem de posses, era um homem que tinha condições, né? Embora Celano apresente como um homem rico, existem outros que dizem que não, que a fortuna dele era inferior à maioria dos nobres de Assis. Celano também informa que muitos dos desvios de Francisco ocorreram por ter nascido em uma família muito preocupada com as posses, né? Ele diz que o Francisco pode ter tido esses desvios todos por conta disso, né? Porque a família era muito preocupada com a questão do dinheiro. Já Aleluia e Borromelets, né? Francisco encontrou a figura materna forte base religiosa e moral. Então, a gente tem aí eu tentei trazer também essas contradições, né? Então, tem uns que defendem isso, outros que defendem aquilo. Então,
para os dois outros pesquisadores, não, né? A mãe dele teria sido a figura fundamental para que Francisco tivesse um contato mais íntimo com a religião, tá? Pode passar, Gel. Bom, sobre a educação na Idade Média, a educação na Idade Média é uma educação precária, né? E de pouco acesso à maioria da população, até mesmo mais abastados tinham dificuldades para frequentar esses ambientes escolares. A educação de Francisco, ela constituiu-se em latim, ele deve ter aprendido latim, o italiano e francês, até porque também o latim era a língua, né, do período, o italiano e o francês, frequentou as aulas da paróquia de São Jorge por apenas 3 anos, e provavelmente também aprendeu rudimentos de matemática, tendo em vista que o pai era comerciante, né? Então, por conta disso, é um período também do surgimento do dinheiro, então ele provavelmente tem aprendido alguns rudimentos de matemática, tá bom? Pode passar, Gel. Bom, a Itália de Francisco, né? Característica forte, feudalismo, a guerra entre os senhores feudais e os burgueses, né? Uma transição do sistema econômico, que agora a gente já vai ter o uso do dinheiro, então isso é muito importante. Luta entre os imperadores e o Papa, lutas pela glória, fama, riqueza e títulos de nobreza, né? A sociedade da Idade Média era uma sociedade estamental, marcada pela divisão em nobreza, clero e camponeses, né? Então, a nobreza era chamada classe privilegiada, onde estavam as pessoas mais ricas. O clero ligado à igreja, também detentora de terras, né? Também tinha muito poder. E os camponeses, que seriam os grupos mais empobrecidos, que sustentavam as classes privilegiadas por meio do seu trabalho e altos impostos. Então, esse é a Itália que Francisco viveu, né? Uma Itália medieval, com todas as características da Idade Média, né? Pode passar, Gel. Bom, a saúde na Idade Média, né? A Idade Média é um período marcado por muitas pestes, um período, até alguns historiadores chamam de período pestilento, né? Porque a mais conhecida delas vai ser a peste negra, que ela vai de 1347 a 1353, basicamente é um tempo bem longo, né? Se a gente pensar que a gente também está num tempo de peste hoje, né? É um tempo longo, né? Lembrando que a peste negra ela vai ser transmitida através da convivência humana, né? Com os ratos, que era uma característica também do período, até por conta da questão da higiene e da sujeira, mas que também é no período que o mundo começa a fazer as grandes viagens, né? Não tantas quanto na Idade Moderna, mas a gente vai ter países que já vão até a China, então muitos ratos vão vir nesses porões de navios, né? E aí vai fazer todo esse percurso. Então, é um período pestilento, muitas vidas vão ser perdidas nesse momento. Surgimento dos primeiros hospitais, né? Lembrando que esses primeiros hospitais nada mais eram do que os chamados acolhimentos, né? E esses acolhimentos muitas vezes eram dirigidos por religiosos, tá? Então, muitos religiosos que vão coordenar e dirigir o que a gente vai convencionar hoje de chamar de primeiros
faz aquela oração, né? Saudação à Mãe de Deus, né? Ele compara Maria à igreja. E ele derrama todas as virtudes da mãe de Deus, né? Ele começa a falar todas as virtudes dela. Maria é tratada com todos os substantivos, que por hora você pode até entendê-los como adjetivos, né? Então, ele a chama de palácio, tabernáculo, morada, manto. Então, é um homem que tem um olhar materno, né? Ele tem um olhar educado maternalmente para a mãe de Deus. O outro ponto dele seria o olhar filial, né? Como ele trata Clara, né? O amor que ele a trata. Então, ele tinha um olhar filial para com Clara, né? Pai Francisco. Quando ele trata acerca da irmandade e amizade, né? Ele tem uma oração chamada Saudação às Virtudes, onde todas as virtudes são santas e senhoras, né? Santas no feminino, senhora no feminino. Então, ele sempre trata assim, e ele coloca, ó Senhora Santa Pobreza, a Santa Sabedoria, a Santa Simplicidade, a Santa Humildade, então, sempre no feminino. Outra coisa que é interessante é que Francesco, ele não interfere na ordem das Clarissas, né? Das ordens antigas, que nós temos lá, as ordens, porque a gente tem a diferença entre ordem e congregação, né? Então, hoje em dia a gente não tem as ordens que são as históricas. Franciscanos, beneditinos, carmelitas, né? Estou esquecendo mais alguma, e dominicanos, beneditinos, carmelitas e franciscanos. São essas que são as ordens históricas. E aí o que é que a gente vai ter? São Francisco, ele não interfere, ele não vai interferir na ordem das irmãs Clarissas, pelo contrário, né? As Clarissas são consideradas, das ordens históricas, que apesar da figura de Francisco, apresentam seus estatutos, que levam em consideração ser feminino. Por quê? Porque as outras congregações, em sua maioria, elas eram o quê? Perdão, as outras ordens eram ordens masculinas que foi adaptado para o feminino, né? A Clarissa não, né? Ela trabalha o feminino. Apesar de Francisco ter sido a inspiração e tudo, ela consegue, a mulher na ordem das Clarissas, ela tem um olhar para a mulher. Então, Francisco, ele não faz como os outros fundadores, né, que vai interferir o tempo todo, não. Ele deixa que Clara caminhe, né? Apesar do grande amor e cuidado que ele tinha, ele a deixa caminhar. Então, isso é muito interessante. Pode passar, Gel. Bom, a forma de vida de Francesco antes da conversão, né? Era um homem, um rapaz, né, da Idade Média, admirador da fina poesia, e principalmente a poesia francesa, amante do cancioneiro e de jograis, gostava dos jogos e divertimentos, gostava do encontro com os amigos, era um exímio gastador, vestia-se ao melhor estilo da nobreza, embora não o fosse, gentil, galanteador e festeiro. Né? Acho que quando a gente lê algumas obras, né, Romeu e Julieta, e né, outras obras que retratam a Idade Média, é uma característica dos jovens daquele período, né, de ser amantes do divertimento, dos jogos, do encontro com os amigos, do jogral, que é aquele encontro na praça para falar as poesias, para assistir peças teatrais. Então, esse é o Francisco, como todo rapaz do seu tempo. Pode passar, Gel. Bom, do cavalheiro ao pobrezinho, né? A mudança, a guinada que ele dá, preocupação com os pobres, né? Eu acrescentaria pobres e doentes, tendo em vista que no período que ele viveu eram pessoas extremamente excluídas, então pobres e doentes. O amor pelas criaturas, o respeito às mulheres e a cortesia. Então, ele tem que, na verdade, quando a gente vai ler mais acerca dele, alguns autores dizem que ele já tinha essas coisas, ele já era uma pessoa respeitosa, era uma pessoa amorosa,
né, ele ainda não teria passado por esse momento da conversão, mas que muitas características que ele traz para depois da conversão já seriam dele, né, segundo alguns estudos. Pode passar, Gel. As vidas de Francesco, né? Aí eu coloquei um pouquinho dos biógrafos dele, né? A historiadora Chiara Fuglone, ela deu uma entrevista onde ela fala acerca dos escritos, né? Da vida do pobrezinho. E ela fala acerca de Boaventura, né? Que foi ministro-geral, escreveu a biografia oficial. E em 1266 tornou-se a única biografia oficialmente admitida. Celano, biógrafo de Francesco, né, o primeiro trabalho dele foi a Prima Vita, encomendado pelo Papa Gregório, né, por ocasião da canonização do santo, e o segundo trabalho dele, a Segunda Vita, encomendado pelo ministro da Ordem Franciscana no período entre 1244 e 1247, e vai refletir, então, a evolução, né, das perspectivas oficiais sobre o santo nas décadas seguintes à sua morte. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para esse historiador, que é um historiador protestante, o Paul Sabatier, porque ele, embora sendo protestante, ele era apaixonado pela figura de Francisco, né? Até quando eu estava estudando para a tese, eu uso ele, Paul Sabatier, e ele vai resgatar, né, recuperar as biografias anteriores à Boaventura, né, que foram encontradas, porque a gente sabe que houve uma verdadeira devassa com relação aos escritos que narravam a vida de Francisco. Então, é Paul Sabatier que vai recuperar, vai fazer um trabalho assim, hercúleo, para conseguir recuperar essas fontes acerca da vida de São Francisco de Assis. Pode passar, Gel. Gel. Ok. Obrigada. O mundo de Francesco e o Francesco para o mundo. As lições do tempo, né? Bom, como hoje muita coisa se pautou, né, em torno do tempo, o que é que Francisco ensinou ao mundo, né? Francisco ensinou ao mundo, e continua valendo até hoje, né, a diplomacia, principalmente no encontro com o sultão, né, porque a gente, quando vai se aprofundando, né, a gente vê que o Francisco também, a princípio, ele teria esse desejo, né, de conversão, né, de converter o povo do sultão, né, porém, depois ele percebe que não, e aí começa todo um trabalho com relação à diplomacia, é isso. Então, o mundo aprende com Francisco diplomacia, as formas radicais de igualdade e democracia na tomada de decisões também é uma herança de Francisco. Daí também, quando ele resolve criar os capítulos, né? Que o capítulo seria igual à cabeça, né? A cabeça que decide, mas quem decide sempre é a Assembleia. Então, essa forma radical de igualdade e democracia, radicalidade no Evangelho, a chamada objeção de consciência, que isso eu achei muito interessante, que é quando o indivíduo se nega, se recusa, por exemplo, a participar de uma guerra, né? Aqui no Brasil, eu penso que não, mas tem países europeus que já adotam a objeção da consciência, né? Ou seja, o indivíduo vai lá e diz, olha, em caso de guerra, eu me recuso a entrar numa guerra para matar o meu semelhante. Então, essa também seria uma herança de Francisco, a cortesia para com todos, e a gentileza e respeito às mulheres. Então, acho que essas são as lições de Francisco, o que ele nos deixa, na verdade, né? O que ele nos deixa para refletir, para que a gente possa ser melhor. Pode passar, Gel. Bom, queridos, eu encerro aqui a minha fala. Espero que não tenha sido cansativo, né? Que eu não tenha corrido muito. Aí estão as minhas referências. E muito obrigada pela paciência de vocês, viu? Paz e bem. Paz e bem, minha irmã Neide. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Por essa fala magnífica, Amém. por essa fala magistral sobre o nosso querido Pai Seráfico. A gente agora vai abrir para a partilha, para quem quiser
falar. E eu quero dar as boas-vindas também ao nosso irmão Dionísio, lá de Campo Grande, a Rebinha também. E pelo YouTube, nós temos irmãos de muitas localidades, então sejam todos muito bem-vindos. A nossa irmã Lindalva também ali, querida, que eu estou vendo agora no vídeo, sejam muito, mas muito bem-vindos. E Bió comendo aí num prato, olha, Verônica. Tá Cuscuz. a delícia dele, olha. Bom, está aberta para a partilha sobre esse santo tão lindo, de um carisma tão importante como foi o nosso pai Seráfico. Neide colocou muitos assuntos importantes, citou muitíssimo bem as características da Idade Média e enfatizou essa questão das doenças. Na Idade Média, a questão das enfermidades eram muito graves e São Francisco sempre recomendou o cuidado com os enfermos. Está na primeira regra de 1221. Então, assim, quanta coisa linda nos foi posta. Está aberto para quem quiser se colocar. Neide, vou começar aqui. Você me encantou com a sua apresentação, né? Muito bem organizado o texto, me levou à história, me levou à vontade de estudar sobre todos esses aspectos com profundidade que você trouxe. Isso é muito bom, nos levar a essa vontade de pesquisar e de estudar e rever essas referências que você aqui trouxe, né? Quero lhe parabenizar e dizer, e até também complementar o que Verônica colocou, que é você trazer toda uma contextualização daquela época e chamar atenção para a questão, né, da doença, que é o que nós estamos vivendo também hoje, né? Eu queria lhe parabenizar, minha irmã. Na medida que os irmãos forem falando, quem sabe traz uma questão aí interessante para que você possa responder. Muito obrigada, viu? Oh, de nada. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito nervosa. Eu comecei muito mal, viu? Não parecia. Geralmente eu começo melhor. Dessa vez eu comecei mal, porque eu disse a Verônica, uma coisa tá dando aula para os meus meninos, né? Outra coisa é conversar com os meus irmãos. Obrigada pela gentileza da escuta. Eu quero agradecer o acolhimento que Verônica deu. Eu sou Rebinha, sou da UFS, da Paróquia São Francisco de Assis, da Boca do Rio, em Salvador. E quero parabenizar também você, que foi muito, assim, eu não consegui pegar do início porque estava sem o som. Então, teve uma boa parte que eu não consegui ouvir. Mas eu quero parabenizar, porque foi muito interessante o que você falou. E, assim, a gente estuda a vida de São Francisco o tempo todo, e o tempo todo a gente se surpreende com as atitudes deles, com a participação dele na vida dos irmãos, a religiosidade dele. Enfim, é uma coisa assim que a gente nunca aprende tudo. Sempre que tem uma formação, sempre que tem um retiro. Outro dia nós fizemos um retiro aqui com o Frei Jorge, que foi assim, uma semana inteira, foi extraordinário, que a gente aprendeu muita coisa, e hoje você fazendo essa colocação toda de novo, e ainda vi mais coisas ainda que ele não colocou. Então, a vida dele, de São Francisco, é gigantesca, que a gente vai, como diz um amigo meu, vou morrer e não vou aprender tudo da vida de São Francisco. É muito interessante. E assim, você disse que estava nervosa, mas eu não achei não. Você foi brilhante
E tudo que você colocou deu para a gente entender muito bem, obrigada. Eu agradeço muito. O pouquinho que eu peguei, que eu consegui absorver, foi muito interessante, viu? Eu aprendi bastante. E obrigada pela acolhida. Muito obrigada, Rebinha. A gente torce muito pela sua fraternidade, né? Quando ela começou, nós estávamos na equipe regional e acompanhávamos muito a nossa irmã Dulce, Frei Ulisses, depois Dedeu, que tinha um carinho muito grande por essa fraternidade, não é? Eu participei o ano passado do retiro junto com vocês, e assim, Dedeu também estava, e como ela vibrava com a fraternidade de vocês. Então, que o nosso carisma cresça aí na boca do rio cada vez mais. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Verônica. Assim, o amor da gente por ela é imenso. Nós não conseguimos esquecer e nem acreditar que ela não está, entre aspas, entre nós, pessoalmente, né? Porque ela nunca vai não estar com a gente. A verdade é essa. Sinto uma saudade imensa, um carinho enorme por ela. Nós fizemos uma viagem que fomos para a ordenação do Frei, lá em Jaguaquara. Gente, essa viagem eu acho que foi a coisa mais importante que a gente teve na presença dela. Era uma estrela que brilhava em torno da gente. E tudo que ela falava era para o nosso crescimento, e não tinha como a gente não aprender com o que ela falava. E não tinha como a gente não gostar da fraternidade, com o carinho que ela tinha, com o amor que ela transbordava para a gente. Então, foi um aprendizado muito grande com ela, e todas as pessoas que acompanhou a gente desde o início. No início tinha Frei Giovanni, na época que ele fazia pastoral aqui com a gente na paróquia, que acompanhou muito a gente. Aí veio Dedé, veio Frei Ulisses. Frei Ulisses é outro amor para a gente. É uma paixão eterna assim, que a gente tem por ele. Então, assim, agora esse tempo que a gente está meio parado por causa da pandemia, mas continuamos fazendo essa formação, tem a formadora da gente, que sempre está fazendo a formação com a gente, e tem um irmão que faz as visitas nos hospitais, aquela coisa assim. Agora ele está parado por causa da pandemia, mas mesmo assim ele não deixa de acompanhar. Mas não estamos parados, não, graças a Deus. Os pouquinhos a gente está se movimentando. E eu agradeço muito o carinho a Deus. É uma coisa muito bonita que nós temos irmãos santos nas nossas fraternidades, que testemunham o carisma franciscano. Quem mais quer se colocar? Eu. Verônica. Agora estou vendo tudo em silêncio. Deixa eu ver. Eu vou só parabenizar a Nigel pela colocação, que a gente até brincava com o Nigel para a semana passada. Férias de Tiradentes ou é da Inconfidência Mineira? Você está dando para ouvir, Josineide? Josi e Neide. Estou ouvindo, sim. Não, aí não pode passar Tiradentes, então faz parte. Uhum. Tá brincando, né? Aí alguém pode dizer lá, mas na Semana Santa, por quê? Botaram o retrato de Jesus com a corda? Esse retrato de Jesus com a corda no pescoço. Quando eu vou ver, é o retrato que mostra no Tiradentes. Aquele que vai barbudo com a corda aqui pendurada. Mas, detalhe da configuração, né? E pedir também a desculpa aos irmãos que Verônica e Orlando falaram comigo, eu preparei uma música e cantei outra. Eu vou cantar uma partezinha da música que o tema do me lembrou. Eu tinha preparado uma música e na hora puxei outra. Houve um homem chamado Francisco, que na vida o Evangelho encarnou. É presença na história de hoje, nem o tempo seu nome apagou. Irmãos, erguei-vos, acendei uma luz sobre as trevas do mundo, reine Cristo Jesus, para
a igreja que estava em ruínas, dedicou seu amor e atenção, transformando suas pedras em vida. Eu sua grande missão, irmãos, erguei-vos, acendei uma luz sobre as trevas do mundo, reine Cristo Jesus. Agora, Neide, eu queria que você fizesse um paralelo entre esses movimentos que apareceram, assim, discordantes, né, com a igreja, com a reforma de Lutero. Existiam uns aí que não aceitavam isso, não aceitavam aquilo, né? Só faça um paralelo no seu ponto de vista, como você é historiadora. Entendeu, Josineide? Acho que entendi. Olha, você foi longe, viu? Porque são períodos de história diferentes. O que eu posso lhe dizer é que a questão de... Bom, segundo, né, o que a historiografia diz, as questões de Lutero... Porque, na verdade, Lutero não queria apenas... Como é que eu vou dizer para vocês? Era um rompimento, mas por trás tinham outras questões. Entendeu, Edjan? Era a questão também que a Igreja Católica ela tinha um ritmo com relação ao dinheiro, né, a cultura da avareza, da usura, né? Então, Lutero dizia combater, né? O rompimento de Lutero, quem eu poderia lhe dizer que se parece um pouquinho com ele seriam os valdenses, porque eles criticavam o luxo da igreja. E Lutero, nas suas 95 teses, também faz essa crítica. Entendeu? Agora, dos demais, tanto é que a própria igreja luterana, se você observar, os ritos da igreja luterana são praticamente os mesmos ritos da igreja católica, assim como os ritos da igreja presbiteriana, da igreja anglicana da Inglaterra. Os ritos são praticamente os mesmos, entendeu? Então, se eu fosse fazer o que eu não poderia fazer, porque eu estou falando de Idade Média, e Lutero já é de um tempo mais à frente, tá certo? É que o que poderia ser, lembrando que isso aqui pode soar como anacronismo, seriam os valdenses, porque eles criticavam a questão do luxo na igreja. E nas 95 teses de Lutero, ele critica, né? A questão das indulgências, a questão do luxo, mas assim, eu estou colocando isso aqui, mas eu quero deixar claro que são épocas históricas diferentes, com necessidades diferentes, coisas diferentes, tá bom? Não sei se lhe ajudei. Posso dar um pitacozinho? Ajudou sim. Claro, Rafa, fique à vontade. Sobre esse ponto aí. Eu acharia interessante, mais do que a questão de Lutero, que a Jean colocou, era fazer o paralelo da atitude de Francisco com a atitude desses outros movimentos, de Cátaros, Albigenses, etc. Porque, por exemplo, os valdenses, né, que eles pregaram aí o rompimento com a Igreja Católica. Não é isso mesmo? Podia até botar aquele slide, mas se a cabeça não tiver... Não, é isso mesmo. Eles não aceitavam submissão a nenhuma autoridade eclesiástica. Então, várias dessas críticas que esses movimentos faziam, aqui e acolá, críticas, digamos assim, que tinham um certo sentido, mas Francisco também via esses mesmos problemas. Tinha suas críticas. Mas a posição de Francisco foi totalmente diferente, porque ao invés de rompimento com a igreja, ao invés de apontar os defeitos, ao invés de malhar, Francisco começou o quê? A tomar uma atitude de transformação a partir dele mesmo. Então, por exemplo, a radicalidade com o evangelho, tanto que aquela passagem que tem de quando ele foi pedir ao Papa a aprovação da regra, que alguns dos que estavam presentes, alguns dos cardeais, sei lá, da corte papal, questionou que era muito duro aquilo que ele estava propondo, que não tinha como ver e tal, que era para ele mudar, dar uma maneirada na regra. Ele disse, mas como? Se tudo aqui está baseado
no Evangelho. A regra de Francisco, aquela primeira dele, não só a primeira, mas principalmente a primeira, era praticamente recorte, uma coleção de recortes dos trechos evangélicos. Então, não tinha como renunciar. E os que questionaram Francisco contrapôs o Evangelho também não tiveram como seguir adiante na persuasão de que Francisco tirasse. Aí a solução foi o quê? Autorizou verbalmente a regra por um tempo. Então, Francisco foi autorizado, a primeira autorização que Francisco teve de Roma para seguir com a fraternidade, não foi uma aprovação, digamos, preto no branco, foi uma aprovação verbal que depois, lá na frente, terminou sendo aprovado oficialmente, depois daquele capítulo, onde a regra sofreu algumas adaptações, mas não como queriam que fosse antes. Então, a atitude dele foi de vivência da vida do evangélico, radical, como foi colocado ali, radicalidade do evangelho e tudo, e coerência, e aí sim, sem romper, sem propor rompimento, ele colocou em xeque os problemas que tinha, né? Tudo bem, mas com respeito e com coerência e a transformação a partir de si próprio. Por isso que ele arrastou, e aí vem aquela história da mensagem de Francisco vai e reconstrói a minha igreja. A minha igreja. Quando eu trabalho a reforma protestante, que agora eu tenho muitos alunos que são evangélicos, né? Então, quando eu trabalho a reforma protestante, eu sempre digo a eles que, na minha opinião, o reformador foi Francisco de Assis. Por todas essas coisas, porque você criticar e se afastar é fácil, mas depois, quando a gente vai as questões da reforma, a gente vai ver que vão acontecer muitos episódios, inclusive de violência, envolvendo o próprio Lutero, né? Por quê? Porque um grupo de protestantes queria acabar o quê? Exterminando o outro, né? Porque é um período que a gente vai ter várias pessoas. Então, não é só Lutero, né? Pode falar, Rafa. Só para completar o que eu ia falar sobre isso, a questão de Lutero também, se eu estiver errado, você me corrija, além do que você falou, tem uma questão de disputa política, disputa de poder entre o Império Romano-Germânico, quer dizer, já não era germânico, não, mas era o Sacro Império. E o Sacro Império. E as potências nascentes da Holanda, da Inglaterra também, mas Holanda e Alemanha. Então, teve uma manipulação também nesse poder político de, digamos assim, escantear o Papa, escantear Roma, para se afirmar como um poder que realmente era uma potência nascente. E nesse período também, a gente não vai ter só Lutero, a gente vai ter Calvino, né? Então, a Europa se divide, uma parte vai seguir o calvinismo, a outra o luteranismo. Então, por isso que eu penso que o reformador mesmo... Eu penso assim, que quem reforma é quem não joga fora, né? Isso é como pegar uma roupa. A gente pegou a roupa, eu não vou jogar fora, eu vou reformar, eu vou costurar, eu vou fazer com que ela me sirva de novo, né? Eu vou reparar onde ela está errada. Agora, se eu jogo fora, não tem como reparar. Então, eu faço sempre esse paralelo, né? Que eu acho que ajuda nas explicações, né? O exemplo da roupa que pode ser reformada. Neide, eu tenho uma pergunta. Diga. Você colocou um slide aí que fala assim, na Idade Média tem a nobreza, né, os nobres, o clero e os camponeses. Sim. Né? Agora, os burgueses, onde é que entra aí nessa história? Os burgueses, na verdade, a gente vai começar a ver os burgueses bem depois da Idade Média, Rafa. Certo? O que a gente chama, na verdade, de uma burguesia comercial na época seria as pessoas que trabalham, como o pai de Francisco, né? Trabalhava com o comércio, mas ele era, para uns, rico e para outros não tão rico assim. Os burgueses poderiam vir abaixo do clero. Se a gente fosse fazer uma pirâmide social, né? Porque eles não nasceram, né? No famoso berço de ouro, mas eles tinham condições. Eles não tinham título de nobreza. Por isso que nessa época também era muito comum você incentivar o filho a ser cavalheiro, ou então a própria compra do título de nobreza, para que você ficasse numa... Como é que eu vou dizer, meu Deus? Na pirâmide social, numa posição valorizada. Por isso que também era importante para o pai de Francisco que ele fosse cavalheiro,
né? Porque aí também ele poderia herdar as terras, né? Ele ia receber muito, como é que eu vou dizer? Aí Orlando colocou os pequenos comerciantes, isso mesmo, Orlando. Eles podiam, ele poderia receber terras, títulos de nobreza, tudo isso ele ia receber, né? Ia poder ter casamentos bem-sucedidos, sem falar também que nas cruzadas, quando eles viajavam, existiam os saques às cidades, né? Então eles também já poderiam voltar ricos, só desses saques. Neide, tem uma pergunta aí para você, Neide. Eu coloquei no chat. Enquanto, veja aí a pergunta no chat. Olha, nós temos irmãos de São Paulo, de Vitória da Conquista, de Alagoinhas. Com relação à mulher aí eu optei por esse, né? A saúde, a educação, né? E a mulher. Alguns biógrafos colocam que a mãe e o pai eram pessoas muito ligadas a dinheiro e que essa questão dele de ser gastador, de ser festeiro, teria sido pela educação ou a má educação que ele teria recebido, né? Já nas minhas pesquisas, eu encontrei outros pesquisadores que dizem que não, né? Que a mãe dele era uma pessoa muito religiosa. Daí também a questão dela ter desejado colocar o nome dele de João. Entendeu? Então seria essa questão. Que hoje não se busca, não tem uma outra identificação igual de nenhum grupo que tenha essa identificação direta com os apóstolos de Jesus. Então, isso foi muito bom, muito importante. E, Neide, você me encanta, você sabe, né? Aí eu dispenso qualquer comentário, porque a gente já se conhece, não é? Que Deus abençoe a você, muita paz, muita saúde. Saúde. Amém. Márcio. Obrigada, Augusto. Boa noite, meus irmãos, paz e bem. Josineide, eu peço desculpa porque eu não acompanhei do início, que eu tive um compromisso, e já entrei na sala já atrasado, né? Mas a minha pergunta vai direto à questão da Idade Média, como você bem falou, que São Francisco é o homem da Idade Média. E a questão que a gente sempre, quando vai em sala de aula, os alunos, eu sou professor do meio de história, formado em história, e aí diz que a Igreja Católica é o monstro da Idade Média na questão da Inquisição. Eu não sei se nos seus estudos, né, você viu alguma coisa sobre a questão, se Francisco se posicionou na questão da Inquisição. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Ou você não chegou até aí o seu corte temporal? Eu não sei, né? Não. Meu corte temporal, eu cortei o tempo de Francisco, centrei na pessoa dele, entendeu, Márcio? As outras, o que eu posso lhe dizer aqui é com relação à conduta feminina, que naquela época poderia ser considerada bruxa, e a gente sabe que as mulheres que eram consideradas bruxas, o fim que elas tinham, né? Mas eu não adentrei nessa parte, nessa seara, não. Até porque eu penso que tem coisas que, quando a gente entra, a gente tem que ir até o fim. Não dá para cortar na metade. Então, por isso que eu fiz um recorte, né? Porque senão ia deixar, no ar, não. Então, eu preferi, né? Eu não posso lhe dizer. O que eu sei é que a idade dele já existiam, sim, né? Já tinha, as mulheres já podiam ser consideradas bruxas, já poderiam morrer, mas, assim, algo específico que diga da posição dele, não. Realmente não, eu não olhei, porque senão ia ficar uma coisa muito grande, e eu acho que o intuito não seria esse, né? Mas o processo de Inquisição mesmo foi depois de Francisco, né? Não, tem o processo da Inquisição é depois, mas no período da Idade Média, no período dele também, a gente já encontrou algumas mulheres sob suspeita, entendeu? Mas então eu também não fui até essa seara, não vou meter minha mão nessa cumbuca. Ô, Neide, deixa eu aproveitar aqui um momento, Neide. Tem uma pessoa aqui mandando muito beijo, muito abraço para você, viu? Diga ela que eu retribuo. Ela está, abraços. Ela fez a cirurgia no olho
e está Tá. de resguardo, né? Não pode Ah. ainda. Ó, e dê um cheiro nela por mim, Mas viu, também, Augusto? isso, com Saúde e certeza. paz. Viu? Isso, para você Beijo. também, tá? Beijo, tchau. Mais alguém quer partilhar? Joseval, você quer colocar alguma coisa sobre o pessoal do YouTube? Se Verônica, só queria assim, fazer um comentário, né? Como a gente também está estudando paralelo a esse estudo, as fontes franciscanas, né? Tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Que quando o Neide foi falando nesse contexto histórico, eu fui também fazendo essa viagem com o que a gente está estudando, fazendo esse paralelo, né? E assim, é interessante que dentro dessa questão do tempo, né, histórico que São Francisco vivia, ele tinha uma preocupação muito grande com os frades, né, com a ordem, com os frades, também da relação deles com a vida, né, com as coisas que cercavam eles no contexto histórico da época, e aí envolvia tudo, a parte social, a parte econômica, a parte espiritual. E aí, quando a gente vai vendo as fontes, é uma coisa super interessante. São Francisco, tudo que ele relacionava, até Gel pode aí falar que já está aqui, que estuda comigo também, tudo que ele relacionava ao tempo, seja dentro desse contexto econômico, seja na situação da vida diária dos seus frades, no sentido de pegar em dinheiro, no sentido de fazer algum tipo de atividade, né, fora do convento, né? Tudo. Ele sempre usava o evangelho. Toda a demonstração, né, era em cima do evangelho. Ele sempre procurava, como é que eu posso dizer? Confrontar aquilo com esse ensinamento do evangelho. Então, o evangelho era algo que São Francisco, se vocês forem ver nas fontes franciscanas, ele sempre que ia falar, por exemplo, do irmão que toma conta de dinheiro, né? Do irmão que cuida dos outros irmãos. Então, tudo que ele ia falar, ele sempre começava com o evangelho, reportava o evangelho. Então, isso é muito interessante, porque dentro do tempo dele, diante do que ele viveu, né? Por exemplo, ele sempre tinha essa condição de respeito ao tempo, mas ao mesmo tempo, né? Fazendo aí a redundância, ele Isso. utilizava o próprio evangelho para tudo, né? E é muito interessante isso, porque, por exemplo, com Clara mesmo, nas fontes mostra, quando a gente estava estudando, que Clara tem o desejo de viver com ele, com os frades, trabalhando, fazendo aquele tipo, no início, né? Mas aí tem aquela questão do tempo, da igreja, não, porque tem que primeiro inclusive, ela foi para uma ordem que não era a primeira de São Francisco, né? Ela foi para outra ordem primeiro, para poder aí arrumar ela em um convento e tal. Por quê? Por conta da questão da mulher, daquela época, Sim, sim. até do receio que se tinha, né? Aham. De tudo. Então, ele cuida disso, mas ele não foge, né? Como assim, é como se ele estivesse tá dentro do tempo, respeitando o tempo, tem a questão do sultão. Ele vai até o sultão, ele vai fazer um diálogo de paz, entendeu? É tudo dentro de um contexto e ele usa o quê? O evangelho. Então, é outra coisa assim, muito interessante que eu achei, e você foi falando, e eu também fui lembrando disso. Essa coisa, né, que ele tem do evangelho à vida, da vida ao evangelho. Quer dizer, do contexto dele, né? mais alguém quer se colocar?
Gleide está dando parabéns, irmã Neide, amei sua apresentação. Olhe, viu? Eu vou acreditar. Então, já falei demais, deixa eu agora aproveitar também para agradecer a Josineide e dizer que foi excelente a sua... Até porque saiu do lugar comum, a forma de apresentação. Eu estava com medo de sair do lugar comum, viu, Rafael? O Não, tempo mas você todo que eu saiu. fazia, eu estava com medo, porque Tá. o tempo todo que eu estudava, eu dizia assim, isso está ficando com a cara de aula, isso está ficando com a cara de aula, e eu não estou gostando disso. Mas eu fiquei com muito receio, realmente. Por isso que eu acho que eu fiquei ansiosa, viu, Verônica? Por causa Mas disso. ficou lindo, eu estava acompanhando e sabia que ia ficar muito bom, minha irmã. Quanto a isso, nós só temos que agradecer, assim, 1000 vezes. Amém. Antes de passar para a oração final, eu quero convidar todos os irmãos do regional. Muito obrigada pela presença de vocês, pela presença de diferentes fraternidades de Sergipe e da Bahia. Não é? É muito bom estudarmos juntos sobre São Francisco, não é? E quero agradecer ao regional essa parceria nos estudos franciscanos. No próximo mês, nós nos encontraremos no dia 17 de maio. Quem vai falar é a nossa irmã Gel sobre a crise na ordem. Se alguém tiver algum aviso, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade antes que a gente parta para a oração final com o irmão Orlando e Edjan. Eu queria só agradecer, se ninguém mais for falar. Alguém mais vai falar, gente? Só dizer uma coisinha. Pronto, certo. Ok. Deixa eu falar, Augusto. Eu não poderia... Depois... Pronto. Sim. Então, é rapidinho. Veja só, ver Francisco, esse homem histórico, o homem medieval, né? E eu acho até que Neide foi muito corajosa, né, em algumas colocações, sobre quando ela fala da questão dessa alma feminina de Francisco. Porque enquanto Neide falava, eu estava tentando assim, acompanhar o raciocínio assim, por exemplo. A tamanha responsabilidade que vai dia a dia gerando em cada um de nós franciscanos, em mim, em você, mas assim, em mim, para que eu possa também, mesmo nas minhas limitações, mas me empenhar nesse zelo, para que também seja, vamos dizer assim, se é que pode-se dizer assim, seja, vamos dizer assim, esse incentivador, né? Esse animador da vocação franciscana. E uma coisa que me chamou a atenção nele, no seu apanhado, é que dá para a gente perceber também, já com os outros encontros que a gente já fez, outros estudos, é que São Francisco foi um homem radical, evangelicamente, sem agredir a individualidade e a liberdade dos irmãos. Tem uma passagem, eu não sei qual é o autor que aborda, daquele irmão logo no começo, que o irmão está na ordem, mas que fica meio triste porque, na verdade, desejava constituir família. E aí, onde você bem colocou, a sensibilidade de Francisco em voltar para o irmão e encorajar ele, inclusive, a fazer o que estava no coração dele, né? Então, acho que a gente, a partir de mim, a gente precisa ter, assim,
rever assim algumas atitudes nossas nesse sentido de sensibilidade. Porque quando você diz que Francisco tem essa alma feminina, inclusive a gente quase não vê muito eco. O Papa João Paulo I disse isso também, né? Que com relação a Jesus. Veja que interessante que agora é o paralelo, né? Então, essa sensibilidade de Francisco, ele estava perguntando, mas um cabra tão feio que quando apresentou ainda, esse cara bonito, né? Meio desmilinguido, mas o que um camarada como esse continua atraindo até hoje? Né? Então, acho que o homem focado no Evangelho, focado no Cristo, que até hoje continua nos servindo de inspiração. Que oxalá Deus nos ajude, que também eu e você e cada um de nós sejamos essa centelha de inspiração para outros. Né? E, minha irmã, dizer parabéns é o trivial mesmo, mas você tirou aí, se estava nervosa, não deixa não, você tirou aí de letra, viu? Faz bem. Faz bem. Gel, eu não gostei, era primeiro você, depois Augusto, mas você entendeu que eu tivesse cortado, você não. Não entendi, não. Eu só, como Augusto estava. Aí eu deixei ele falar, não se preocupe. Certo. Como ele não estava percebendo que eu queria também, aí eu deixei. Obrigado, perdão, irmã. Eu fui. Não foi cavalheira, não, agora eu fui o quê mesmo? Sei lá o quê. Irmã e dama de primeira grandeza. Exato. Por aí. Mas brincadeira. Olha que coisa linda. É só uma brincadeirinha, só para... Mas eu queria, primeiro, dizer que eu estou com uma grande responsabilidade para dar continuidade a esse tema na próxima. Porque você realmente buscar algo assim de São Francisco, mostrar a vida dele, né? A grandeza dele no tempo que ele viveu. Aí a gente sabe que a gente que estuda um pouco mais a questão de Bíblia, a questão da vida de São Francisco, que muitas coisas se perderam, deixa a gente querendo navegar mais, querendo buscar mais, e tem muitas fontes que foram perdidas, esquecidas. Aí, quando você falou sobre o historiador, esqueci o nome dele agora. Paul Sabatier. Isso, exatamente. Que é o cara que ressuscitou muitas fontes dele, que nos dá e que abriu mais brecha para a gente conhecer um pouco mais, né? E quando você colocou aquela questão sobre, na época do cuidado do corpo, na época do período de São Francisco, né, e que ele não tinha esse cuidado, eu diria que o cuidado que Francisco tinha com o corpo, que ele passou a ter com o corpo ao mesmo tempo, e ele maltratava, é quando ele percebia que o corpo dele vamos supor, não sei, não é entrar no pecado, mas como ele achava que ele estava desviando o pensamento de alguma forma, então, como ele seguiu o evangelho, assim, e São Paulo deixa bem claro, quando o seu corpo pender para o pecado, é melhor que ele não existisse. Então, eu vejo muito isso em São Francisco. Então, tudo que ele não queria era pecar, né? Quantos santos nós temos na história, né, que preferiram morrer do que pecar? Então, São Francisco não morreu assim, muito jovem, como São Domingos Sábio, por exemplo, e teve outro também que morreu jovem porque não queria pecar, mas ele maltratava o corpo para que não chegasse a tanto isso, né? E ainda pior que o período fazia por onde, né? Então, a igreja, no sentido das coisas que aconteciam na época, fazia por onde que você não poderia errar, né? Porque se você errasse, você estaria até excomunhão, né? Quantas pessoas não estavam fora de Assis, né? Porque não viviam de acordo com o que a igreja pregava
então saíam pelos arredores, né? Então, ficavam aparecendo pessoas que eram excomungadas, e algumas eram, né? Como você colocou alguns aí, alguns nomes, os Valdez, os Cátaras e outros mais, tinha outros, muitos outros ainda, que mostravam pessoas que não concordavam com o estilo, com a forma que a igreja pregava as coisas. Quem estava dentro dela, lógico, né? A gente não pode esquecer que a igreja em si não erra, mas são as pessoas que estão dentro dela, mas que ele fez de tudo, né? De corrigir, vamos dizer assim. Conheceu esse povo todinho, sabendo que esse povo estava, né? Tentando viver a igreja de uma forma diferente, e ele foi lá né? não conseguiu trazer todos, mas uma boa parte que estavam fora, como a gente conhece, os penitentes, seguiram São Francisco, né? Se converteram novamente para a igreja e voltaram a ter um espaço maior. Então, é algo muito doloroso para a gente que estuda um pouco sobre a igreja, principalmente para quem é historiador. Eu gosto de estudar sobre a igreja, mas eu acredito que quem gosta de historiador para conhecer a igreja e chegar tudo deve doer até mais na alma de ver certas coisas, né? E é dolorido mesmo, né? Porque Jesus Cristo veio pregar algo totalmente diferente. São Francisco que é copiado, né? E muitos tentam desviar e fazer tudo diferente. Então, acredito que você foi muito feliz nas coisas que você colocou em poucas palavras, mas mostrou nesse sentido o que era viver na época do período medieval, na burguesia, no feudalismo, que não era fácil. Com certeza não era. É só uma colocação para você que eu vou estar em maus pedaços daqui a um mês. Vai nada. Eu posso agradecer ou tem mais alguém? Fique à vontade, Neide. Em seguida, Orlando entra. Ok. Para a Gel, que foi a última, eu agradeço a todos a paciência de me ouvirem, agradeço o convite de Verônica e agradeço também a confiança, né? Devo confessar que eu realmente estava ansiosa, e depois que eu soube que tinha negócio no YouTube, eu fiquei mais ansiosa ainda, que eu digo, meu Deus do céu, tá para o mundo isso, né? Isso eterniza. Bom, mas para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, Gel, quando eu era estudante de História, algumas coisas me faziam sofrer mais. Hoje não, porque eu aprendi a ver as coisas que a igreja fez, né, com os olhos do tempo da igreja, do tempo que as coisas aconteceram. Então, isso acalma meu espírito, eu já não sofro tanto, né? E, para finalizar, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Jacques Le Goff, e ele diz assim, todo homem, né, é fruto do seu tempo. O homem só faz aquilo que o seu tempo permite. Então, Francisco de Assis foi um homem do tempo dele que fez aquilo que o tempo dele permitiu, né? Eu acho que o que faz dele ser essa pessoa tão linda e perdurar por tanto tempo é o exemplo que ele deixou, né? Ele não falou só, ele falou e viveu. Então, os exemplos arrastam. Eu penso que é isso. Agradeço a todos vocês, espero que eu tenha contribuído, tá? Ou tá fala minha dessa daqui a muitos anos, com fé em Deus Nossa Senhora, e obrigada por tudo, viu? Paz e bem. Paz e bem, minha irmã. Orlando. Oi. Depois da gente ouvir, né, tudo isso que Neide falou, de inspiração, de aprendizado, vamos ouvir agora um pouco, né, uma música que o nosso irmão Edjan vai tocar. Orlando, se me Oi. permite, uma dica, se você for usar de novo, como no início, aquela música de fundo, na hora de alguma reflexão, baixar um pouco o volume daqui na primeira, ficou muito alto o volume da música. Atrapalhou Pronto, um pouco, a gente entendeu o que você estava falando. Pronto, eu não vou usar agora não, porque foi a tecnologia aqui que também me atrapalhou. Viu? Edjan, vamos ouvir aí uma música para a oração final? Mas ele é o exemplo de vida
que eu trago no coração, o espelho da perfeição. Mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, o espelho da perfeição. Francisco de Assis, Francisco de Assis. Muito bem, irmãos. Encerrando, né, essa maravilha de hoje, desse encontro de irmãos, mesmo cada um em sua casa, mas todos sintam-se irmanados em Cristo, através do exemplo de São Francisco de Assis. Nós vamos aqui agora ouvir a oração a Cristo do Papa Paulo VI, que tem no nosso devocionário também na página 76, em que ele vai nos entregar a Cristo através dessa oração, através dos nossos pedidos, a todos aqueles que nós fizemos no início da oração, e que nós nos compenetremos para ouvir. Eu peço ao nosso irmão Everton que faça a leitura da oração a Cristo. Ó Cristo, nosso único medianeiro, Tu és necessário para entrarmos em comunhão com Deus Pai, para nos tornarmos contigo, que és Filho único e Senhor nosso, seus filhos adotivos, para sermos regenerados no Espírito Santo. Tu és necessário, o único verdadeiro mestre das verdades ocultas e indispensáveis da vida, para conhecermos o nosso ser e o nosso destino, o caminho para o conseguirmos. Tu és necessário, Redentor nosso, para descobrirmos a nossa miséria e para a curarmos, para termos o conceito do bem e do mal e a esperança da santidade, para deplorarmos os nossos pecados e para obtermos o seu perdão. Tu és necessário, ó irmão primogênito do gênero humano, para encontrarmos as razões verdadeiras da fraternidade entre os homens, os fundamentos da justiça, os tesouros da caridade, o sumo bem da paz. Tu és necessário, ó grande paciente das nossas dores, para conhecermos o sentido do sofrimento e para lhe darmos um valor de expiação e redenção. Tu és necessário, ó vencedor da morte, para nos libertarmos do desespero e da negação, e para termos certeza de que nunca desiludem. Tu és necessário, ó Cristo, ó Senhor, ó Deus conosco, para aprendermos o amor verdadeiro e para caminharmos na alegria e na força da tua caridade ao longo do caminho da nossa vida até o encontro definitivo contigo, amado, esperado, bendito dos céus. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós Vamos confiar mais em Deus e obedecer às suas... Não ouvimos, Everton. Oi, Orlando. A frase final é uma frase que São Francisco... Vamos confiar... Pode dizer. Vamos confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis
Se trabalharmos em favor do bem, esse bem virá ao nosso encontro. Esta é a lei. São Francisco de Assis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que nós tenhamos uma noite de paz, uma noite de esperança, uma noite de renovação, através de cada aprendizado que nós tivemos nessa noite. E que Deus esteja sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá desligado, né? Desfaz-se a rede. Agradecemos a presença de todos e a nossa irmã Josineide, Ai, calor. a eterna gratidão. Amém, amém. Eita, que tá quente, viu? Desfaz-se a rede, né, minha gente? Amém. Atenção, todas as emissoras. Já disse, o